Bom dia a todos. Eu vou começar aqui a nossa reunião. Declaro aberta a reunião deliberativa extraordinária do dia 29 de abril de 2021 da Comissão de Seguridade Social e Família. Informo que a reunião está sendo transmitida ao vivo na página da comissão na internet e no aplicativo Infoleg celular e no canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Informo ainda que a reunião será realizada pelo sistema de deliberação remota, conforme a resolução da Câmara dos Deputados, número 14 de 2020. As inscrições para uso da palavra serão feitas por meio do aplicativo Infoleg celular, tanto para os parlamentares presentes no plenário, como para os participantes via Zoom. Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião extraordinária da Comissão de Seguridade Social e Família. Antes de passar a leitura da ata, infelizmente ontem eu tive um compromisso e tive que me ausentar de Brasília e não consegui terminar de presidir a sessão de ontem. Infelizmente, foi colocada uma matéria em votação, que era o item 33 da pauta, e há uma divergência do que aconteceu. Foi encaminhado o projeto em votação, houve uma decisão pela votação eletrônica, que depois regimentalmente foi contestada porque estava durante a votação em orientação. Foi essa informação que o secretário da comissão, Rubens, me fez a informação. Após essa contestação, parece que a deputada Tereza Nelma, que estava presidindo os trabalhos, tomou a decisão de cancelar a votação. Considerando os argumentos que eu já ouvi do secretário da mesa, considerando os argumentos do PSL, eu conversei também com a deputada Cristonieto, considerando os argumentos que já recebi por WhatsApp aqui, da própria manifestação de deputados do PSOL e que estavam posicionados contrários, eu não me sinto em condições de conversar ou tomar qualquer decisão ou nova abordagem sobre esse assunto hoje. O que eu decidi é que nós vamos hoje tocar a nossa pauta. Eu vou estudar regimentalmente o que é o ocorrido. Vou ver o vídeo, eu cheguei agora de São Paulo, vou ver o vídeo, vamos estudar regimentalmente, vamos propor uma reunião aqui com as partes, com o ocorrido, com a secretaria da mesa, para que a gente possa ter aqui, como sempre foi durante a minha condução, uma decisão consolidada e de forma que a gente possa ter um entendimento de que não houve, primeiro, nenhuma quebra regimental, porque aqui, apesar de podem gostar ou não, nós temos que respeitar o regimento, essa é a questão número 1 da casa para o funcionamento. Segundo, o respeito mútuo entre nós, que é fundamental para que a gente tenha uma comissão que funcione bem. E terceiro, a gente tem que ter confiança aqui na condução da secretaria da comissão. Isso é uma das coisas que a gente parte desse princípio. Para que eu não faça nenhum juízo de valor e não coloque o projeto novamente em votação, ou retire o projeto, ou tome qualquer outra decisão, eu aqui, Padilha, peço desculpas, porque eu sentei aqui na mesa e a Adriana Ventura está aqui no plenário, a deputada Adriana Ventura, a deputada Soraya Manato estão aqui no plenário, eu entrei aqui, sentei e a gente começou uma conversa sobre esse assunto e eu estou fazendo a colocação para a deputada Soraya Manato, que é a nossa terceira vice-presidente e é a representante do PSL aqui na nossa comissão, que eu, nesse momento, prefiro sobrestar esta discussão, porque se a gente entrar nessa discussão eu não me sentindo preparado para poder tomar qualquer tipo de decisão ou juízo de valor ou entrar nessa discussão, eu me sinto entrando numa discussão que eu não estou preparado para poder fazê-lo de forma efetiva. Todos aqui que convivem comigo sabem que a gente tem um espírito democrático e que a gente quer conduzir a comissão com a maior tranquilidade possível. Eu, de antemão, peço desculpa aos pares por ter tido que me ausentar ontem. Todos que têm essa convivência ao longo de 2020, eu em nenhum momento de 2020 me ausentei em nenhuma audiência pública da comissão externa
de enfrentamento à Covid-19. Da Comissão de Seguridade Social e Família também não é o meu planejamento, foi extremamente necessário a minha saída ontem. Eu conduzi até o máximo que eu podia e, infelizmente, na minha saída, o que não quer dizer que não ocorresse sob a minha presidência. Eu aqui não estou terceirizando culpa, não estou terceirizando a culpa a Tereza Nelma ou Francisco Júnior que estavam aqui. Eu estou só dizendo, pedindo aqui aos pares perdão por não estar presidindo, e ao estar presidindo hoje, e ao ter sempre que tomar as decisões, eu prefiro tomar uma decisão e conversar com todos até que a gente faça uma reunião remota, escute todas as partes, eu veja todos os vídeos e a gente possa tomar uma decisão de forma justa. Eu acho que nós tratamos de matéria dentro do âmbito da Comissão de Seguridade Social e Família. O tema não é um tema extremamente polêmico, ela tem diferenças de redação e de consideração. Eu acho que o mais acertado a fazer, a minha decisão, é que a gente possa abordar esse tema a partir de uma reunião entre todas as partes, e eu vou ver todos os vídeos, entender o que aconteceu, me resguardar regimentalmente e resguardar o nome da nossa comissão regimentalmente, para que a gente venha tomar uma decisão e trazer aqui para os senhores e as senhoras na próxima quarta-feira. Essa é a minha proposta, é a forma que a gente gosta de conduzir. A Cristo Tonieto conhece a minha postura, a forma como a gente constrói as coisas. A deputada Vivi Reis está chegando agora no parlamento, mas a Jandira já me conhece há muitos anos, as pessoas conhecem a forma de a gente conduzir. Tem duas coisas aqui, eu estava conversando com a deputada Soraya Manato. Eu tenho uma das vantagens da vida que é não ser pressionável, eu não sou uma pessoa pressionável, ninguém me pressiona. Né? Eu não aceito pressão, eu aceito diálogo, conversa e atendimento regimental. É uma situação ruim, né? O PSL, a deputada Cristo Tonieto, se sente prejudicada, né? Tem uma questão regimental da decisão que foi tomada ontem pela deputada Tereza Nelma, eu preciso estudar para trazer uma solução. Se fosse tema ligado à Covid-19, que precisa de uma decisão da Comissão de Seguridade Social e Família de forma urgente, eu acho que a gente precisaria abordar isso hoje de qualquer maneira. Como não trata-se de tema de urgência que não afete a vida da população brasileira em caráter emergencial, essa decisão nossa não vai trazer nenhum prejuízo para a assistência à população brasileira nesse momento, eu acho que cabe a todos nós, até porque aqui é a casa do povo e uma casa de diálogo, possamos conversar sobre esse assunto e entender o ocorrido. É assim que eu gostaria de encaminhar. É óbvio que é da forma que a gente está conduzindo, óbvio que eu vou abrir aqui a todos que queiram se manifestar, aqui sempre a gente vai exaurir a discussão dos assuntos, nunca vai deixar os assuntos sem discussão, mas essa é a decisão que eu estou tomando hoje, para que a gente possa seguir os nossos assuntos e que a gente, na quarta-feira que vem, eu abro a nossa reunião com uma manifestação de decisão e vou ouvir todas as partes e a gente tentar chegar aqui no melhor caminho. Essa é a forma que eu conduzo o conjunto das ações na minha vida. Não me sinto hoje qualificado para abordar esse assunto, porque eu não consigo nem fazer juízo de valor. Vocês me perdoem, mas eu não consigo fazer juízo de valor. Não estava aqui em Brasília, tive uma agenda fora e cheguei aqui agora ainda. Por isso também eu peço desculpa pelo atraso. Eu vou aqui abrir para as manifestações dos deputados que queiram falar sobre esse assunto, para que a gente possa iniciar o nosso rito de sessão. Aqui eu já vejo na minha frente a deputada Soraya Manato. Senhor presidente, eu vou abrir a todos, só um minuto. Presidente. Só um minuto. Eu me inscrevi primeiro, gente. Eu sou a primeira a falar, não Soraya está Manato. conseguindo levantar a mãozinha, nem colocar a presença. Por isso eu estou me manifestando pelo microfone, porque eu gostaria de falar. Benedita, obrigada. Ô, Luizinho. Todos, Zacarias Calil também vai falar, eu vou abrir a todos. Eu também. Não, o meu assunto é outro. Então tá, só um minutinho. O assunto é sobre o item 33 da pauta de ontem. A minha decisão, Adriana, é que nós não vamos voltar à votação ou nós vamos fazer nenhum tipo de abordagem hoje. Eu vou deixar aqui todos se manifestarem, mas vou seguir com a pauta e na quarta-feira que vem
a gente chega decidido aqui a forma que a gente vai conduzir. Vou abrir aqui, na sequência, não precisa, quem não conseguiu se manifestar, que eu vou pedir a Jaqueline para dar uma olhada para mim de quem se inscreveu para falar, mas independente disso, eu já anotei aqui comigo. A Soraya Manato, o Zacarias Calil, a Cristonoeta, a Benedita, a Vivi Reis, a Jandira Fegali e o pastor Sargento Isidório. Não é isso, pastor? Pastor, ele faz uma medida boa, que ele acena com a mão assim, eu já entendo logo o que ele quer falar. Tereza Nelma também. Presidente, eu gostaria de falar também. Também, vou abrir a todos. Deputada Soraya Manato, e eu vou abrir a todos para que a gente discute por 3 minutos, Padilha também. Isso. Soraya. Não quero falar não, só queria pedir que se pudesse, se for possível, estabelecer o tempo. 3 minutos, porque a gente tem requerimentos para serem aprovados do funcionamento das comissões, das subcomissões, são as audiências públicas, precisa formalizar isso. Por isso, Padilha, que eu vou fazer chegar meio-dia. Eu quero chegar isso de forma rápida, para a gente superar esse assunto, senão a gente não vai ficar aqui o dia inteiro e eu não me sinto abastecido de informações para tomar juízo de valor. Isso. Deputada Soraya Manato, 3 minutos, Isso. vamos lá. Bom dia a todos. Obrigada, presidente, por me conceder a palavra. Eu, como terceira vice-presidente dessa comissão, eu estava presidindo a sessão a pedido do deputado Luizinho, mas já estava agendado uma reunião no Ministério da Saúde ontem às 11h30. Então, o segundo vice-presidente estava presente na sessão, eu o convidei para presidir a sessão e perguntei, o senhor vai poder ficar até o final da sessão? E ele me respondeu afirmativamente que sim. Aí eu avisei o Rubens, eu vou acompanhar a sessão pelo Zoom, porque vai ter votação e eu vou votar. Ponto. De lá do Ministério da Saúde, eu estava acompanhando a sessão e vi que estava tumultuada a sessão. Houve a votação, a deputada Tereza Nelma, que estava presidindo a sessão, não sei porquê, já que o segundo vice-presidente estava ao lado dela, declarou o resultado da votação, e, de repente, ela deu como anulada a votação. Então, eu penso o seguinte, se a deputada Tereza Nelma não soube conduzir a sessão, é que ela estava sendo mal orientada para isso. Então, eu, como terceira vice-presidente, eu achei que foi um absurdo anular a sessão. Anular a votação? Por que no mesmo dia, então, apesar de que eu achei que foi uma decisão errônea, por que então, no mesmo dia, não se colocou de novo para votar? Então, isso daí é inadmissível, isso é uma afronta para conosco, entendeu? Então, eu não vou admitir esse tipo de coisa. Eu gostaria muito que esse assunto fosse discutido e resolvido hoje, mas, segundo o nosso presidente, ele não tem condições de tomar esse tipo de decisão. Mas vocês podem ter certeza que nós vamos, junto às pessoas que entendem de regulamento, ver se isso é lícito ou ilícito. Várias pessoas vieram conversar comigo e me falaram que nunca viram isso acontecer dentro desse parlamento. Então, eu estou indignada, estou chateada, não porque o meu voto foi vencedor ontem, pela situação que ocorreu. E espero que isso seja resolvido a contento. Muito obrigada. Obrigado, deputada Soraya Manato. Presidente, queria levantar uma questão de ordem. Eu já vou passar, Cris, para você a próxima para falar. Só um minutinho. Eu vou só passar aqui É uma uma questão ordem. de ordem anterior à minha Eu fala, já vou... tá? Só para esclarecer. Só um minutinho. Eu vou passar aqui uma sequência. Depois da Soraya, a Cristonieto. Depois a Vivi Reis. O Zacarias Calil. A Jandira Fegali. O pastor Sargento Isidório. A deputada Benedita da Silva. Mais alguém quer se manifestar? Já me mudou de lugar? Mudei não, Bené. Pelo amor de Deus. Quem Eu mais era quer se quarta, manifestar? agora Quem mais quer se fazer uso da palavra sobre esse assunto? Ok, então vamos lá. Deputada Cristonieto. Presidente, sem prejuízo da minha inscrição
que o senhor acabou de colocar, eu queria fazer uma questão de ordem, então, que precede a minha fala enquanto é escrita, tá certo? Enfim, eu suscito a presente questão de ordem com amparo no artigo 181 e no artigo 192 do Regimento Interno, só para deixar consignado também. E para questionar o cancelamento da votação nominal do PL 853 de 2019, ocorrido ontem na reunião deliberativa da comissão, convocada para o dia 28, às 9 horas da manhã, sob pena de tal prática tornar-se uma afronta à manifestação clara e legítima dos votos de cada parlamentar. O parecer do PL 853 de 2019 foi rejeitado em votação nominal ocorrida em face de verificação de votação, com o seguinte resultado: 19 votos sim, 22 votos não e abstenção 0. Após a proclamação do resultado de rejeição do parecer, o presidente em exercício, no caso, a deputada Tereza Nelma, presidente em exercício, me designou como relatora vencedora, cujo ato, por sua vez, não consta na tramitação da proposição. Após, a presidente cancelou a votação ora ocorrida com base nos argumentos levantados pela deputada Jandira Fegali, a qual alegou que a votação nominal, entenda-se, o processo de votação, só poderia ter se iniciado após a orientação de bancada ter sido concluída. Ato contínuo, assumiu a presidência o deputado Francisco Júnior, que deu como matéria vencida os questionamentos ocorridos e anunciou o próximo item da pauta. Eu, deputada Cristonieto, na qualidade de membro da comissão, apresentei questão de ordem acerca do cancelamento do processo de votação e da decisão de seguir a apreciação da pauta ao se determinar que o PL 853 de 2019 só poderia ser votado em reunião seguinte. O presidente em exercício indeferiu a questão sem manifestar, como eu tinha pedido, qual o fundamento de se interromper o processo de votação do referido projeto de lei, ou seja, carecia ali de fundamento regimental. Primeiramente, senhor presidente, eu questiono o indevido cancelamento com base no artigo 192 do regimento, que oportuniza a orientação de bancadas de lideranças partidárias, e na questão de ordem número 23 de 2019, que decidiu que a abertura do painel de votação eletrônica antes do término de orientação de bancada é prática da casa. E o que não pode acontecer é concluir a votação nominal antes que todos os partidos orientem, para que os deputados possam alterar os seus votos, se for o caso. Não houve, na oportunidade, pedido dos demais membros para que não se iniciasse o processo de votação antes de finalizada a orientação de bancada, havendo, assim, manifestação de concordância com o procedimento rotineiro da casa, ou seja, uma praxe. Sem solicitação em sentido contrário, abriu-se o painel, como de praxe, amparando-se, por conseguinte, nas decisões acima elencadas. Eu ressalto que apenas após o resultado da votação proclamado é que a deputada Jandira Fegali, intempestivamente, levantou tal questão. Adicionalmente a isso, superado o cancelamento, a decisão da presidência da comissão foi no sentido de que a matéria não poderia ser votada na mesma reunião e só retornaria na próxima reunião. Mais uma vez, uma decisão antirregimental, pois anuncia, né, o artigo 181 do Regimento Interno que só se interromperá a votação de uma proposição por falta de quórum, o que é corroborado na decisão da questão de ordem de número 595 de 2001, que assevera que, de acordo com o regimento interno, o processo de votação só pode ser interrompido em situações específicas, como a falta de quórum, no caso plenário. E em se tratando de comissão, também pelo início da ordem do dia do plenário. Não ocorreu nenhuma dessas excepcionalidades, senhor presidente. E mesmo que seja entendido que a votação nominal deveria ter sido cancelada regimentalmente, deveria ter se procedido, né, de imediato com um novo processo de votação, pois esse processo ele não pode ser interrompido. Não há qualquer previsão regimental no sentido de impor que, após um cancelamento de votação, ele não pode ser refeito de imediato. Ainda mais que a reunião deu continuidade, anunciando-se outros itens da pauta. Trata-se aqui, então, de uma legítima manobra regimental em face do resultado de rejeição proclamado, e que, para a segurança das nossas prerrogativas parlamentares e garantia do nosso direito do exercício do voto, solicito que Vossa Excelência reconheça a legitimidade do processo de votação ocorrido e determine a manutenção do resultado proclamado do parecer e a validade do ato de designação de relatoria hora anunciada, para que, na próxima reunião, se dê continuidade à votação do parecer vencedor, como rege as normas do processo legislativo. Eu queria deixar aqui consignada essa minha questão de ordem, senhor presidente, sem prejuízo da minha inscrição, por favor.
Ok, deputada, a gente acolhe aqui a sua questão de ordem e peço para a senhora fazer uso dos seus 3 minutos. Perfeitamente, senhor presidente. Eu quero fazer coro aqui as palavras da minha nobre colega correligionária, né, a deputada Soraya Manato. Realmente, nós assistimos ontem, o que nós assistimos ontem foi um verdadeiro escândalo. E eu explico por quê. Eu fiz questão de, após o encerramento, olhar, rever o vídeo da reunião para saber tudo como se deu certinho, ou seja, para avaliar as questões regimentais. E eu posso assegurar, para quem tiver boa fé e quiser ver, sem problema nenhum, vai verificar que no ato do processo de votação, primeiro, quem solicitou a orientação fui eu. Eu, inicialmente, perguntei à presidência, em exercício, presidente, para orientar, vai ter orientação? A presidente em exercício disse o seguinte, pode orientar, ou seja, pode encaminhar. Houve uma confusão ali, porém eu fiz a solicitação de orientação e isso não foi feito. Então, houve uma anuência deste plenário para que houvesse o início desse processo de votação. Ninguém contestou a qualquer tempo. Todos puderam exaustivamente falar. Nós ficamos aqui mais de 2 horas na parte da manhã, discutindo, debatendo os méritos, as questões relacionadas a esse projeto. Então, não temos como dizer que não houve o devido debate democrático, porque ele aconteceu por mais de 2 horas. E no momento certo, regimentalmente falando, do processo de votação, ninguém contestou. O que me causou estranheza e também profunda indignação foi que, ao anunciar o resultado, ou seja, dando, né, o não como 22 e o sim como 19, ou seja, nós vencedores, derrubando o relatório da então relatora Vivi Reis, quando isso aconteceu, quando a questão foi proclamada, o resultado foi proclamado, imediatamente, ou melhor, pouco depois, né, a deputada Jandira Fegari, isso está muito bem visto no vídeo, ela disse o seguinte, olha, a gente precisa só observar que a orientação tem que ser feita antes do processo, etc. e tal, mas eu não vou questionar, ela disse isso, eu não vou pedir para refazer a votação. Isso está consignado em vídeo. Da mesma maneira, a deputada Benedita fez cor às palavras da deputada Jandira. Portanto, ela fez uma ponderação, um questionamento que qualquer um poderia levantar. No entanto, ela não solicitou, não havia pedido da parte dela de que se refizesse a votação. E, naquele momento, a deputada Tereza Nelma, que estava em exercício na presidência, o que ela fez? Eu acolho o pedido. Que pedido é esse que não foi feito? Então, o ato em si já está eivado de vício. Ela não poderia, de modo algum, ter cancelado sem ter havido um pedido prévio. Porque já está viciado o ato dela, na medida em que não houve pedido, e ela está dizendo que acolhe, e arbitrariamente ela decide por cancelar a votação. Então, eu gostaria aqui de deixar essa indignação e, por favor, pedir a Vossa Excelência, nobre presidente, porque eu tenho tanto respeito e sei da sua situação atual, né, o senhor não estava aqui no momento, eu entendo que queira ver os vídeos, então, por favor, né, que veja, e eu estou falando aqui de forma isenta, é uma questão de justiça e de segurança. Nós não temos como prosseguir com os nossos trabalhos e andamentos aqui, embora tenhamos pautas importantes, tanto para nós quanto para eles, só que a gente não tem como prosseguir se a gente não tem a mínima segurança. Do ponto de vista regimental, não tem segurança e também como é que a gente vai agir com injustiças? Então, eu clamo a Vossa Excelência para que veja o vídeo que está corroborando aquilo que eu estou dizendo agora. Então, já que se encerrou meu tempo, eu agradeço, nobre presidente, e clamo pela revogação dessa decisão que foi, ao meu ver, de fato, arbitrária e antirregimental. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Cristianieto. Pode ter toda a certeza absoluta que a gente vai ver com todo o critério esse questionamento antes da gente trazer aqui qualquer tipo de decisão. A gente tem na vida transparência e para na tomada de decisão, e a gente vai tomar uma decisão e a senhora será copartícipe dela, e a todos, para que a gente faça sempre aqui, respeitando a justiça e a decisão da maioria, porque a maioria tem direito a se manifestar e se manifestou. Vamos avaliar como a gente conduz dessa maneira. Com a palavra, a deputada Vivi Reis. Bom dia, presidente. Bom dia a todos, a todas. Eu acredito que foi muito sensata a sua posição, presidente. Lhe parabenizo pela posição. Espero que o senhor tenha resolvido suas questões no outro estado, mas é importante que possa, de fato, ser revisto com todo cuidado, tanto pelo presidente como pelo conjunto da mesa, né? Acredito que
a mesa se posiciona de uma forma sensata e coerente, até para analisar as questões regimentais, né, de acordo com o nosso regimento. Nós temos aí a possibilidade de fazer a orientação e só depois fazer a votação, né? Isso está no artigo 192 do parágrafo 2º. E nós temos que seguir o regimento e não práticas corriqueiras sem um devido acordo. Não houve nenhum acordo, né? Não houve acordo pelas partes para que se fizesse diferente do que está colocado no regimento. Inclusive, aqui já saldo e agradeço à deputada Jandira por todo o apoio ontem em relação à boa condução dos trabalhos. Me solidarizo também aqui com a deputada Tereza Nelma, que estava à frente da mesa e que, se houve alguma problemática, todos nós estamos passíveis a equívocos, né? E que logo ela retratou mostrando a posição coerente também de que não poderia ser fechada uma votação em que não houve um encerramento das orientações. Então, eu tenho acordo com o que o presidente apresenta como proposta, inclusive me coloco à disposição para a gente poder debater melhor sobre o conteúdo da matéria, para debater melhor, ver formas para que a gente possa, de fato, conduzir bem os trabalhos nesta comissão, para que hoje nós possamos avançar na aprovação de projetos e requerimentos e não seguir nessa polêmica hoje, e pensar com mais elementos para que no próximo momento possamos, de fato, rediscutir esse tema, já muito mais alinhados e com muito mais condição de poder, de fato, dar continuidade aos trabalhos quanto à questão desse projeto. Obrigada. Obrigado, deputada Vivi Reis. Com a palavra, a deputada Jandira Fegali. Deputado Luizinho, eu estive presente ontem durante toda a sessão da comissão, até um momento em que já, inclusive, estava se votando a matéria seguinte, eu precisei sair. Primeiro, eu quero elogiar a sua ponderação, a sua cautela, né, de não tomar uma decisão sem tomar conhecimento completo do que ocorreu na votação do PL de número acho que é o item 33, né? Eu acho que é correta a sua cautela de tomar conhecimento de tudo antes de arbitrar, né? Então, em respeito, inclusive, aos membros dessa comissão, em respeito principalmente à deputada Tereza Nelma, que naquele momento presidia a sessão e não foi por vontade dela. Ela foi chamada a presidir, naquele momento, a comissão. Então, é importante que se diga que se há pessoas de primeiro mandato nessa comissão, a deputada Tereza Nelma também o é. E a deputada Tereza Nelma é uma deputada conhecida por nós. A deputada Tereza Nelma é uma pessoa ética, íntegra. Então, acusá-la de uma manipulação, de um golpe na comissão, eu acho que nós precisamos respeitar a deputada Tereza, que estava sentada à mesa e com o secretário da comissão ao lado dela. Quando eu levantei a questão da orientação e votação ao mesmo tempo, primeiro que toda vez que isso ocorre é por acordo de todas as lideranças. Tem que ter uma consulta prévia. Quando isso ocorre no plenário, podem observar todas as votações que ocorrem no plenário, há uma consulta do presidente da mesa para dizer isto. Vocês concordam que a votação ocorra durante a orientação? Tem que haver a concordância do conjunto dos líderes, senão ela não ocorre. Nunca acontece uma votação durante a orientação sem que haja um acordo de todos os líderes. Isso nunca ocorre dessa forma. Não pode você votar antes da orientação, isso tem que ter um acordo do conjunto das lideranças. Quando estava o painel da orientação, não dava para ver se estava votando ou não. Quando, inclusive, terminou a orientação, encerrou a votação ao mesmo tempo, eu mesma tomei um susto, que quando concluiu a orientação não tinha mais ninguém para orientar, até porque as lideranças não estavam na reunião da comissão, nem todos os partidos orientaram, encerrou a votação ao mesmo tempo. Foi quando eu questionei. Eu disse, estava todo mundo votando antes da orientação acabar? Foi nesse momento que eu questionei. E, obviamente, independentemente de eu ter pedido ou não para cancelar a votação,
A deputada Tereza Nelma, à frente da votação, percebeu um erro regimental ali, com o próprio secretário da comissão ao lado dela. Quando ela tomou a decisão dela foi confirmada pelo segundo presidente da comissão e disse matéria vencida, e confirmou a decisão dela e seguiu. Então, de fato, é bom que o deputado Luizinho possa observar o conjunto do que ocorreu para ele poder arbitrar o que aconteceu. O que eu acho que a gente precisa avaliar as questões sem considerar que as posições são feitas de má fé, né? Porque houve uma decisão da deputada Tereza Nelma observando o regimento e ela tomou a decisão que naquela hora lhe pareceu mais correta, para que não tenha sob seu comando um erro regimental da comissão. Então, deputado Luizinho, eu estou à sua disposição, se quiser me ouvir também com mais detalhes sobre o que aconteceu. Eu acho que há outras questões regimentais que nós podemos levantar também, em relação ao horário de funcionamento da comissão, momento que ultrapassa, que não ultrapassa os momentos de decisão. Estou à sua disposição, se quiser me ouvir, para que Vossa Excelência possa tomar a decisão mais tranquila e mais justa para o bom funcionamento da comissão. Então, estou aqui, se houver a necessidade de me ouvir, também até a sua decisão final, estou à disposição. Só acho que nós precisamos fazer essa avaliação, esse debate, respeitando o conjunto das parlamentares e dos parlamentares, sem que haja acusação de manipulação ou de golpe, porque todas as pessoas que estão aí, a priori, têm boa fé na condução dos trabalhos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Jandira. A palavra do deputado Irã Gonçalves. Bom, presidente, bom dia a todos os deputados e deputadas. Eu vim ouvindo essa discussão e eu queria aqui, presidente, e senhoras e senhores deputados dessa comissão, que é a maior comissão de mérito dessa casa e a comissão mais vocacionada da casa. Os deputados e deputadas que estão aqui realmente se preocupam com as minorias, com a saúde, com a família, com a previdência, enfim, com a vida das pessoas. E todos aqui, indistintamente, são muito sérios, são muito respeitados. E eu queria aqui fazer uma referência ao nosso presidente Luizinho, que tem sido extremamente dedicado não só a essa comissão, mas à comissão externa do coronavírus. Eu lembro a vocês que, desde o ano passado, nós estamos aqui, a maioria sacrificando, inclusive, sua própria vida, se expondo à contaminação por coronavírus, para fazer com que essas duas comissões funcionem muito bem, e têm funcionado muito bem. Eu acho que... Eu estava vendo o escopo do projeto, é um projeto tão meritório, né, que trata de uma doença que vai matar mais do que as doenças cardiovasculares a partir de 2030, não sou eu que digo, é a Organização Mundial da Saúde que diz, mas eu queria aqui fazer um apelo aos nobres deputados e deputadas. Eu já fui presidente dessa comissão e aqui as nossas reuniões, elas transcorrem com muita urbanidade, com muito respeito a cada um, e eu acho que levantar essa questão sobre Tereza Nelma, que é uma pessoa que a gente respeita pela sua história de vida, pela sua luta, pela sua seriedade, é algo que a gente tem que levar muito em consideração. E eu espero, viu, presidente Luizinho e senhoras e senhores deputados, que nós possamos vencer, que nós possamos fazer... deputado Luizinho, que excepcionalmente sai dessa comissão, às vezes só para ir ali ao banheiro e voltar, quando eu estou aqui, e teve que sair ontem e deu esse problema, mas eu acredito que nós vamos vencer essa dificuldade, que eu tenho certeza que não foi por algum dolo de alguém. Eu acho que foi até, eventualmente, foi uma surpresa para alguém que não está muito acostumado a presidir aqui a comissão, e terminou que aconteceu esse pequeno problema, que eu acho que é um pequeno problema, nós vamos vencer isso, deputado Luizinho, com sua capacidade de articulação, sua inteligência, o tirocínio, e você que respeita tanto a todos os membros dessa comissão. Eu rogo aqui para que todos que forem se manifestem sempre nesse sentido, da gente, como falou a Jandira, e também faço aí uma referência elogiosa às suas palavras, viu, Jandira? Que a gente possa vencer essa etapa e caminhar, porque nós temos aqui, estamos com essa tragédia que se abate na humanidade, e nós temos muita coisa interessante para discutir, além desse projeto que também é muito importante. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana, que Deus os abençoe. Obrigado, deputado Irã Gonçalves, nosso ex-presidente da Comissão de Seguridade Social e Família. Palavra ao pastor Sargento Isidoro. Chamar
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero saudar a todos e todas com a paz do Senhor Jesus, independente das nossas religiões, e dizer que eu estou satisfeito com as palavras do nosso querido presidente, doutor Luizinho. Ele traz uma decisão de analisar melhor os fatos, o que é que aconteceu na sessão anterior com esse projeto, que findou tornando-se polêmico, mas, na verdade, eu próprio reanalisei ao ouvir a indigna deputada Benedita, ao ouvir a doutora Tegali, ao ouvir outras deputadas. Entendo que a deputada que fez o projeto substituto, ela pensou na possibilidade de estarmos legalizando o aborto, de estarmos facilitando algo ruim para a família. Eu costumo dizer, família de Deus, homem mais mulher igual a filho. Todo mundo me conhece e sabe, eu não negocio com as questões dos costumes, sobretudo com aquilo que nós, por a nossa fé, apregoamos através da palavra de Deus. Mas eu entendo que não tem motivo para ninguém ficar nervoso, preocupado. Eu diria que a deputada que assumiu a presidência, ela não fez ela não anulou a sessão por dolo, querendo ajudar lado algum. Ela apenas percebeu que havia a possibilidade de ter ferido o regimento e assim fez. Até porque votar esse projeto novamente é a coisa mais simples que tem. Assim que Sua Excelência, o presidente desta comissão, muito importante, melhor analisar. Eu até acho que se eu, que sou evangélico com outros, e que pensei, na verdade, eu aduzi que possivelmente, dentro do projeto, da parte escrita, estaria algumas intenções, mas depois eu percebi também que a gente não pode prejudicar as crianças, os recém-nascidos, a gente não pode prejudicar as mulheres, mães, as gestantes, simplesmente porque eu estou convencido que pode ter algo dentro deste projeto. Aí eu estou apenas pedindo a todos os senhores deputados e deputadas que vamos ter calma, vamos ter tranquilidade, vamos aprovar esse projeto. Serviu para que muitos outros deputados como eu possam reanalisar esse projeto da Semana Nacional de Conscientização em prol da criança, em prol da creche, em prol da gestante, em prol da mulher negra, pobre. Ele é um projeto macro, é um projeto importante e eu não vejo nas escritas nada que vá tocar no assunto de ideologia de gênero. Eu não posso simplesmente, por ser evangélico, estar tentando achar, por achismo apenas, votar contra um projeto tão importante. Portanto, eu peço tranquilidade, peço paz a todo mundo, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo e nós vamos conseguir, inclusive, aprovar. Eu peço, inclusive, o voto favorável a outros que, como eu, estavam achando uma intenção, respeitando a nossa deputada Cristiane Neto, que chamou bem, foi muito importante a chamativa de atenção. Todavia, eu concluí que o projeto ele é maior do que essas outras coisas que a gente fica querendo analisar e perceber. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao pastor Sargento Isidoro. Com a palavra, a deputada Benedita da Silva. Senhor presidente, doutor Luizinho, a quem conheço de muito tempo, a quem tem presidido esta reunião com isenção,
dando a todos nós a oportunidade de manifestação pelo nosso direito enquanto parlamentares, respeitando, logicamente, se a gente disser que não tem ideologia, uma das coisas que a gente precisa acertar é dizer que as pessoas não têm ideologia, todos nós aqui temos ideologia, né? A gente sabe que ideologia são os estudos das ideias, e nós temos ideias aqui, às vezes não comungamos uma ideia com a outra, mas quero parabenizá-lo pela decisão tomada na medida em que na verdade, o presidente mor desta comissão, e por não se fazer presente, né, e as decisões que foram tomadas ter causado algum constrangimento, principalmente na autora do voto em separado, a deputada Cristo Nieto, e aqueles que a seguiram no voto, eu gostaria de aqui também dar a minha solidariedade à deputada Tereza Nelma, uma deputada que nós conhecemos, uma deputada que tem um amadurecimento no seu primeiro mandato, na sua busca de entender o parlamento, de ter uma unidade, de estar junto com todas as mulheres, independentemente dos partidos políticos, e de estar se superando na medida em que cada uma de nós caminhamos, né, em uma única direção, naquilo que nós concordamos, é um avanço para nós mulheres. Todas nós estamos aqui, independentemente dos nossos partidos, para defender também a mulher. Cada uma tem uma forma de defender. E nessa defesa, nós encontramos na deputada Sânia a indicação, tomou ela, né, à frente desse projeto, que é apenas uma campanha nacional de conscientização dessa semana. Então, essa campanha acabou gerando aqui um grande debate, porque o voto em separado, a discussão do voto em separado, aliás, tomou mais tempo na discussão sobre o voto em separado do que, propriamente dito, o voto do projeto pelo qual nós estávamos falando naquele momento da relatoria da nossa deputada Vivi Reis. Eu fiz, inclusive, uma ponderação, porque, examinando as notas taquigráficas, Vossa Excelência vai encontrar, inclusive, eu dizendo não votei, mas já acabou a votação, como? Também fiz isso, também apoiei o que disse a deputada Jandira Fegali e me manifestei diretamente à deputada Cristo Nieto, ponderando de que nós poderíamos chegar a um determinado acordo do qual pudéssemos votar a matéria, mas não foi possível ter esse consenso. A outra questão que eu expliquei para ela, que não havia, por parte da nossa deputada Tereza Nelma, na hora presidindo os trabalhos, até porque a própria Tereza Nelma reconheceu na nossa fala, porque não foi a fala da deputada Jandira somente, na fala da deputada Jandira, que nós acompanhamos a fala da deputada Jandira e nos manifestamos, né? E de que essa casa é uma casa em que os acordos são feitos. Se não me falha Benedita, a memória, preciso só que você evolua para concluir. Estou concluindo, senhor, mas é justamente o que nós estávamos aqui durante toda a sessão, para que ouça a versão também daqueles que se manifestaram em relação a isso. Se não me falha a memória, também o deputado Eduardo Barbosa, naquele momento, disse que nós, quando todas as lideranças concordam, é possível fazer a votação, né, ao mesmo tempo em que nós estamos fazendo os encaminhamentos. Mas esse acordo não houve aqui. Vossa Excelência sabe que as coisas funcionam também nos acordos. Independentemente do regimento, o que prevalece é a questão dos acordos das lideranças
para que alguma coisa no regimento, que não fira o regimento, mas que seja de entendimento para o bom andamento do serviço, sejam feitos pelas lideranças que representam os partidos políticos nessa casa. Eu gostaria de fazer essa manifestação, mais uma vez, solicitando a Vossa Excelência que, dado o fato de que esse projeto é um projeto relevante e que ele deve ter no seu conteúdo aquelas políticas que já foram conquistadas e que foram retiradas no voto em separado, que possa haver um entendimento, mesmo com a relatora tendo sido o voto em separado vencedor, porque ainda não votamos o voto em separado, mas na primeira votação em relação da recusa do voto do relatório da Vivi Reis, eu gostaria de ponderar com Vossa Excelência que, nesse entendimento que se vai fazer, que nós possamos sentar com todas aquelas e aqueles que apoiaram o voto em separado, para que a gente possa ter algo que seja dessa comissão, né? Que não seja o relatório apresentado pela Vivi, nem o segundo voto, mas que seja da comissão, como sempre nós fazemos quando entramos num grande entendimento. Sem ferir susceptibilidade, absolutamente, nem de um lado, nem do outro, mas esse nosso objetivo é ter e manter essa campanha. É um apelo que faço a Vossa Excelência e, de novo, também à deputada Cristonia. Obrigado, deputada Benedita da Silva. Com a palavra, a deputada Tereza Nelma. Não. Mas, gente, a Cícera está teimando, eu não posso assinar documento, Sandra. Você não está vendo que não assina aqui, Sandra? Benedita está com o áudio aberto. Deputada Tereza desculpa. Nelma, palavra com Vossa Excelência. É comigo? Olá, bom dia. Bom dia, presidente Luizinho. Bom dia a todos os meus colegas. Desde ontem que eu estou muito preocupada, tá certo, com o desenrolar da reunião, mas eu gostaria de pontuar algumas coisas. Eu estava presente, sim, porque eu ia ler um relatório de um projeto de lei da deputada Leandre. Então, tanto que quando o presidente Luizinho nos solicitou que a gente assumisse, eu relutei, minha assessoria foi até perto de mim. Não, deputada, não assuma, porque a senhora tem uma responsabilidade aí de assumir de ler um relatório, e eu prontamente assumi a presidência, junto com o presidente Luizinho, que ele tinha um compromisso inadiável, e eu assumi. E aí fomos para os encaminhamentos. Quero dizer para minhas colegas e colegas que se colocaram, má fé nenhuma, longe disso. Querer, sim, dar bom encaminhamento e corresponder a tudo que nós esperamos. A deputada Soraya, ela coloca, será que se sente indignada por todo um processo? Eu também, de uma certa forma, porque ninguém quer errar. Ninguém vai para aí com essa intenção, pelo menos acredito eu. No momento da orientação, houve, sim, alguns equívocos, mas não fora do regimento. Quando se percebeu que estava fora do regimento, a assessoria me orientou a fazer o certo. E assim eu me comportei. Nada das decisões que nós tomamos foi fora do regimento. E o regimento é a nossa lei, é o que nós devemos seguir. Então, a decisão de cancelar e passar para a próxima é regimental. Então, a forma como estava no momento que nós percebemos, nós orientamos certo. A assessoria me orientou como deveria estar ocorrendo. Então, essa é a minha colocação. Acredito que nós podemos sentar, conversar, rever, tá certo? Essa boa condução do nosso presidente Luizinho, de como vai ser daqui por diante, mas que eu estou à disposição e dizer para todos vocês que nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, mas toda a nossa atitude foi à luz do regimento.
Então, eu estou muito tranquila, tá certo? Não pude estar aí presente hoje, tá? Mas estou à disposição de todos e de todas aqui. Obrigado, deputada Tereza Anelma. Tereza, que tenho aqui que lhe agradecer e lhe pedir desculpas por ter lhe pedido para presidir aqui. Eu já sabedor que teria que sair. Pedi ao deputado Francisco Júnior, que está aqui do meu lado, que presidisse. O deputado estava presidindo, teve que ir à Comissão de Constituição e Justiça para dar um parecer num projeto dele e iria retornar. Eu lhe peço desculpa, Tereza, porque você prontamente atendeu o meu pedido. Eu sei que todas as decisões que Vossa Excelência tomou aqui, presidindo a comissão, foi sob orientação da secretaria da comissão, não foram decisões suas. Quero deixar isso de forma muito clara a todos. Então, eu aqui quero, muito respeitosamente, lhe agradecer por ter me atendido, e eu jamais pensaria que iria trazer qualquer tipo de transtorno, até porque você, para nós todos aqui, é quase um ícone na casa, né, de respeito, de responsabilidade, de comprometimento pela sua história de vida, pela sua atuação. E eu lhe peço desculpa, porque eu jamais pensei que nessa breve substituição poderia trazer qualquer tipo de problema a Vossa Excelência, até porque também não é do meu perfil, Tereza. Eu sou o perfil de ajudar as pessoas, não de arrumar problema para ninguém. Eu te peço aqui desculpas também pelo ocorrido. Eu sei que você fez com uma boa vontade ao me substituir aqui. Quero só te agradecer em meu nome, em nome do conjunto da comissão que você me substituiu aqui. Passo a palavra ao deputado Eduardo Barbosa. Eduardo, o áudio está desligado. Desculpa. Senhor presidente, da mesma forma que os nobres colegas te cumprimentaram pelo encaminhamento, eu também quero fazer. Mas também vou colocar aqui meu ponto de vista, porque eu estive presente durante toda a reunião e acho que posso contribuir para o fechamento da sua decisão após assistir aos vídeos da nossa sessão. Bom, quero primeiro salientar, e eu salientei isso quando encaminhei a orientação do nosso partido, que foi uma discussão, presidente Luizinho, de alto nível. Eu acho que nós tivemos momentos aí muito ricos no debate, inclusive com as posições antagônicas muito bem argumentadas. Inclusive, quando encerrou esse processo de discussão, eu acho que todos nós estávamos em condição de fazer a definição do nosso voto. Agora, independente, e inclusive quero falar que meu voto foi vencido, então o que eu falar aqui não vai estar sendo contaminado com nenhum tipo de emoção. Eu acho que se erramos todos nós. Houve um erro de todos nós. Ninguém levantou ao longo da votação que já estava ocorrendo, quando os encaminhamentos faziam, que aquilo não deveria ser feito. Então, todos nós comemos mosca. Eu acho que houve esse ponto de fragilidade. Acho que estávamos envolvidos no debate, na discussão, e estávamos até muito entusiasmados com aquilo. Ninguém pediu para que houvesse prorrogação do tempo de votação, porque não tinham chegado outras pessoas para votar. Por exemplo, que às vezes é praxe fazer isso, pedir a presidente que, de fato, prorrogasse mais tempo para votação. Então, sobrecarregou a nossa presidente, que, depois de levantada a questão pela deputada Jandira e corroborada pela Benedita, ela solitariamente teve que tomar uma decisão, mas ficou evidente que o secretário da comissão a orientou. Então, nós não devemos colocar sobre a Tereza toda essa responsabilidade, porque nós falhamos também durante o processo. Mas a presidente teve que tomar a sua decisão, que é de competência de quem está presidindo. E ela assumiu todo o erro da comissão como uma decisão que desagradou. Então, acredito que desagradou parte, né? Mas ela foi orientada. E a gente via que, inclusive, ela estava incomodada naquele momento. Não foi uma presidência para ela tranquila, mesmo porque ela estava envolvida com o tema. Nós sabemos qual que é a participação dela efetiva
na luta pelos direitos das mulheres na Câmara dos Deputados desde que ela chegou, não é? Então, realmente, ela não estava, no meu entendimento, confortável naquela posição, diante de posição que ela já tinha tomado no plenário, na defesa, inclusive, do relatório da deputada Vivi. Então, presidente, eu queria só colocar dessa forma, justamente pela posição da deputada Cris Tomieto, que também fez uma discussão belíssima, muito bem argumentada, eu acho que dentro do que ela defende, né, que é diferente do que eu defendo, mas extremamente sustentada, né, nós entendemos que houve, de fato, um vacilo de todos nós para poder garantir o regimento ao longo de uma discussão e de uma votação que realmente tinha ali um plenário praticamente dividido em posições. A própria deputada Cris Tomieto sugeriu à deputada Vivi Reis que pudessem sentar antes da votação para talvez chegar a algum acordo, né? Mas isso também não se concluiu. Talvez agora, com o encaminhamento que o presidente Luizinho deu, trazendo todos para o debate e a discussão, podemos, quem sabe, chegarmos a um consenso e nós aprovarmos o projeto, dissipando qualquer tipo de dúvida. Tá? Então, era essa a minha contribuição, presidente. Muito obrigado, deputado Eduardo Barbosa. Vossa Excelência, primeiro pela sua forma isenta, colabora muito para a nossa formação de juízo de valor do que aconteceu. Te agradeço muito pelas palavras, pela contribuição, até pelo respeito que eu tenho a Vossa Excelência, como sempre, com muita dignidade, com um posicionamento claro do ocorrido. Lhe agradeço aqui pela sua colaboração. Passo a palavra ao deputado Ricardo Silva. Depois eu, Francisco. Senhor presidente, deputado, doutor Luizinho, primeiro quero te parabenizar pela condução. Como presidente dessa importante comissão da Casa, a sua condução ponderada, e com certeza isso contribui muito para o nosso legislativo. Mas, presidente, eu quero hoje falar aqui de um tema que diz respeito muito aos trabalhos dessa comissão, que é sobre a pessoa idosa e a antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas do INSS. Houve um anúncio do próprio governo federal de que anteciparia o 13º salário. Aí, as discussões da lei orçamentária anual acabaram impedindo que o governo fizesse essa antecipação. Eu, por várias vezes, fui ao Palácio do Planalto, falei com os técnicos no Ministério da Economia, e eles me diziam: deputado Ricardo, nós não podemos antecipar o 13º salário sem antes ter uma lei orçamentária aprovada por essa casa. Assim que a lei foi aprovada, a LOA, e assim que o presidente sancionou a lei orçamentária anual, eu fiz um ofício imediatamente para o gabinete do presidente da República. Eu quero aqui de pronto agradecer a equipe do Palácio, da Presidência da República. De imediato, o presidente despachou para o Ministério da Economia. Eu trago a público aqui o despacho feito pelo presidente da República, que é muito importante nesse momento, e continuo pedindo o empenho de todos, e essa comissão é fundamental nesse trâmite. Encaminho para providências pertinentes o ofício 598/2021 do Gabinete Pessoal do Presidente da República, que encaminha o ofício número 007/2021 do deputado federal Ricardo Silva, que solicita o pagamento imediato da antecipação do 13º salário para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, do INSS. Esse é o trâmite já no Ministério da Economia. Eu peço o apoio, doutor Luizinho, senhor presidente, o senhor que é um grande líder nessa casa, a todos os deputados, para que nós possamos nos unir, porque a antecipação do 13º salário para o aposentado e o pensionista não será um gasto a mais para o governo. Nós temos preocupação com o teto de gastos, nós temos preocupação com os limites do governo federal, mas nós entendemos, presidente, que essa antecipação é dinheiro já reservado. E nós sabemos que o ideal no mundo perfeito, claro que não seria antecipação do 13º, seria um abono extra, um salário a mais, mas agora não tem condições.
E essa antecipação do 13º salário vai tirar muito aposentado e pensionista de uma situação de quase miséria que está vivendo. Então, eu peço o apoio dessa comissão, reitero o pedido ao presidente da República que continue com esse tema e agora, no Ministério da Economia, que possam avançar. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Ricardo Silva. Tem o nosso apoio para antecipação do 13º de pensionistas e aposentados do INSS. Passo a palavra ao deputado Francisco Júnior e, para encerrar, a próxima inscrita é a deputada Paula Belmonte, para a gente encerrar a discussão. Obrigado, presidente. Bom dia a todos os colegas. Presidente, apesar de já termos discutido bastante, tanto a votação quanto a matéria, ontem, basicamente, foi somente essa discussão, eu acho importante fazer algumas observações. Primeiro, eu gostaria, sim, de refutar com toda a veemência, com toda a força, que não houve nenhuma articulação para prejudicar a votação, com relação à presidência, à deputada Tereza Nelma. Vossa Excelência foi extremamente cuidadoso e criterioso quando soube que não poderia ficar até o final da sessão, entrou em contato comigo, com os demais vice-presidentes, conversamos. A deputada Soraya presidiu uma parte, depois eu assumi a presidência, o senhor pôde voltar, o senhor fez questão de voltar, ficar mais um pouco, e quando o senhor estava presidindo, eu informei que eu tinha um projeto na CCJ, ficaria por volta de 10 a 15 minutos, e nesse inteirinho aí, como não pude voltar a tempo, o senhor solicitou a deputada Tereza que pudesse assumir a presidência até que eu ou a deputada Soraya voltássemos. Então, o senhor foi extremamente cuidadoso e criterioso. Então, quero refutar qualquer tipo de articulação. Isso não aconteceu, de forma alguma. Agora, com relação à matéria e à votação em si, eu estava presente, cheguei na metade da votação, pedi à deputada Tereza que finalizasse a votação, eu estava ao lado dela, e houve realmente a orientação, quer dizer, houve dentro da normalidade. Agora, com relação à votação, eu gostaria de dar a minha opinião. Entendo a falha, vamos chamar de operacional ou material, mas não houve, na minha opinião, não houve prejuízo para a votação nem para o resultado. Se tivéssemos feito todas as orientações antes, depois de uma manhã inteira de discussão, com todos tendo oportunidade de falar, a palavra foi dada a todos que se inscreveram. Então, dificilmente, ou de forma impossível, posso dizer isso, alguém mudaria a sua opinião, o seu voto, apenas por causa da orientação. Todos conversaram com todos esse tempo. Quem foi a favor do relatório da Vivi fez argumentos coerentes, consistentes. Quem foi a favor do relatório da deputada Cristonieto fez argumentos também com toda a condição de aprovar. Então, sim, a convicção estava formada de cada deputado. Então, na minha opinião, existe um erro material, formal. A deputada fez uma questão de ordem, Vossa Excelência irá julgar, mas eu entendo que foi dentro da normalidade. Não vejo, que para mim o que seria grave seria se houvesse uma articulação para prejudicar a votação. Isso não aconteceu, foi algo rotineiro. O senhor tomou todos os cuidados, eu quero insistir nisso, em momento algum houve qualquer tipo de articulação para que isso acontecesse, e, na minha opinião, a votação, apesar do aspecto regimental e da falha, não houve prejuízo para o resultado. Então, Vossa Excelência irá julgar, mas eu queria apenas fazer essa observação para refutar isso, que houve qualquer tipo de artimanha, articulação, maldade, má-fé, isso eu não acredito. Acredito que quem quis debater a matéria teve oportunidade, democraticamente, colocou seu ponto de vista e livremente votou, no momento certo. E o resultado foi anunciado. Então, parabéns à deputada Tereza Nelma, ela seguiu a orientação, e minha solidariedade ao sentimento delas pela confusão causada. E acredito que nós vamos superar isso e seguir em frente, sem nenhum contratempo para a comissão. E, mais uma vez, parabenizo a sua serenidade, o seu bom senso e a forma democrática de conduzir. Muito obrigado, deputado Francisco Júnior. Passo a palavra à deputada Paula Belmonte. Oi, só um minuto. Bom dia a todos. Nós estamos aqui nos dividindo em várias reuniões, mas eu vejo a importância dessa conversa e o aprendizado em relação a isso. Antes da minha fala em relação ao que aconteceu, eu quero ressaltar a minha admiração
a deputada mulher e, para mim, uma guerreira, deputada Tereza Nelma. Eu falo isso para ela e já tive a oportunidade de falar algumas vezes. Eu tive a oportunidade de ver a deputada Tereza Nelma lá no local onde ela trabalha. Fui lá com ela conhecer as Pestalozes, conhecer um pouco Maceió. E uma das cenas que, para mim, assim, toda vez que eu lembro, eu me emociono, é que ela muito agitada, aquele jeito dela ser. Ela estava me mostrando, porque nós tínhamos tempo ali para ver, porque eu estava voltando, e eu fui subindo com ela lá numa das Pestalozes, uma criança, um menino de mais ou menos 10 anos, falou: "Ô, dona Tereza, a senhora não lembra mais de mim, não?" E saiu correndo para dar um abraço nela. Era um menino praticamente que não tinha visão, mas que na hora que viu que a Tereza estava lá perto, saiu para dar um abraço. Isso mostra quem é essa pessoa. Então, eu quero assim deixar isso assim bem registrado, a minha admiração à deputada Tereza Nelma. Agora, eu vejo, deputado, presidente Luizinho, o nosso precedente aqui que se abre nessa situação é muito grande. Por quê? Porque nós estamos falando de uma votação que teve 41 parlamentares participando da votação, é um número expressivo, Como foi falado aqui, foi oportunizado para um debate para todos os lados, E, para mim, fica algo assim, a deputada Jandira Fegali trouxe essa questão de ordem, mas ela não fez pedido nenhum. Ela só fez a observação, da qual eu já vi essa observação ser feita em diversas comissões, em diversas sessões, mas também já vi a votação acontecer junto com a orientação. Nós sabemos disso. E ela fez uma observação. E, de ofício, sem pedido nenhum, a presidente tomou a iniciativa do cancelamento. Então, assim, eu quero saber se regimentalmente um presidente ele tem essa autoridade, sem pedido nenhum de um parlamentar, de cancelar uma votação do qual ele já havia se manifestado o seu voto e, por uma votação que tinha sido contrária à sua vontade, ele cancelar. Eu vejo que se abre um precedente aqui para ambos os lados. E nós, como deputados federais, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso não pode se tornar algo corriqueiro na casa. O presidente anular uma votação quando se manifesta, a votação acontece ao contrário. Então, eu não estou aqui defendendo lados, porque eu acho que as duas propostas trazem a priorização da mulher grávida, trazem a priorização de algo que eu estou no parlamento para isso, defesa da primeira infância, mas é uma questão muito séria de a gente abrir um precedente desse. Eu entendo perfeitamente que, como foi dito aqui, o deputado Francisco, nosso vice-presidente, que a deputada Tereza Nelma estava realmente assim cumprindo o papel, auxiliando, mas que não se abra esse precedente para nenhum dos lados, para que a gente não possa ficar nessa dúvida nessa comissão. Então, Obrigado. são essas minhas palavras, e que o senhor veja esse vídeo e tire as conclusões, porque eu sei que o senhor é uma pessoa muito sensata e muito sensível também. Muito obrigado, deputada Paula Belmonte. Para evoluir a sessão, eu vou aqui pedir que fique dispensada a leitura da ata conforme parágrafo único do artigo 5º da mesa da resolução número 123 de 2020, em votação os que aprovam permaneçam como se acham aprovados. Eu queria aqui ao conjunto de deputados, como eu queria só, nós temos aqui sobre a mesa. A ordem do dia se iniciando. Eu vou falar aqui, Cris, antes disso. Só um minutinho. Nós temos aqui um bloco de requerimentos que diz só sobre realização de audiência pública e inclusão de convidados. Se houver unanimidade entre os deputados que a gente possa colocar em apreciação em bloco da realização de audiência pública e inclusão de convidados, se houver unanimidade,
eu coloco aqui em votação para que a gente possa ter a aprovação do bloco de requerimentos, que é a realização de uma audiência pública, é isso, e 4 requerimentos de inclusão de convidados. Se houver unanimidade entre todos os deputados presentes na reunião, eu coloco em votação esse requerimento de audiência pública e essa inclusão de 4 convidados e encerro a sessão. Se houver unanimidade. Se não houver unanimidade, alguém não aceitar pela abertura da ordem do dia, eu encerro a sessão. Se houver unanimidade, como trata-se de requerimento de realização de audiência pública e de inclusão de convidados, historicamente, nós não tivemos problemas de negar essas iniciativas individuais dos deputados, eu coloco aqui para manifestação individual. Se todos concordarem, eu vou colocar em votação em bloco e, se aprovado, a gente encerra a sessão. Se não houver unanimidade, eu vou encerrar a sessão agora e retorno na próxima quarta-feira. Vamos aprovar, Luizinho. Vamos aprovar, Luizinho. Discordância, Por mim presidente. não tem problema, presidente. Eu manifesto Vamos aprovar. inclusive, Mim eu também gostaria não, até... senhor presidente, porque é só requerimento. Eu manifesto discordância, presidente. É só o Infelizmente, requerimento. o início da ordem do dia também não tem como nós deliberarmos. Inclusive, eu queria só deixar registrado, como eu tive que me ausentar rapidamente para amamentar, eu acabei não verificando a questão da ata. Eu gostaria, né, de que a ata fosse lida, mas eu acho que Vossa Excelência já dispensou. Então, não tem condição de nós deliberarmos hoje. Bem, não havendo unanimidade, eu agradeço a participação de todos. Convoco nova Ô, sessão para Luizinho, quarta-feira, Luizinho. às 9h30. Deputado Zacarias Calil. bom dia a todos. Bom dia. Eu vou abrir ao solidário a senhor, porque o senhor você. estava escrito aqui, e eu retorno à sua inscrição porque pela minha deferência. o assunto que eu queria falar não é sobre a reunião de ontem, né, que já foi muito bem debatida. Mas eu queria avisar vocês, comunicar que hoje, com muito orgulho, com muita realização profissional, nós demos alta para as 2 irmãs siamesas, Laís e Laura. Retornaram para a Bahia. Foi uma cirurgia, doutora Jandira, totalmente pelo SUS. Onde nós temos que fazer, né? Fizemos uma cirurgia, elas ficaram... Grande Calil, parabéns. Desde o dia 26 de janeiro, Calil. né? E saíram as 2. Uma teve um problema muito sério. E obrigado. E hoje elas retornaram, estão indo para Salvador e Santo Antônio de Jesus, Piraí do Norte, no interior da Bahia. Pois não. Bonito. Parabéns, prêmio Nobel. Eu gostaria, Luizinho, de parabenizar toda a equipe do Materno Infantil de Goiânia, onde nós tivemos um apoio total da Organização de Saúde, e dizer também que nós homenageamos todos os funcionários, a equipe de UTI, a equipe de limpeza do centro cirúrgico, todos os médicos, então tiveram um papel fundamental. E eu acho que nós temos que sempre valorizar e também fortalecer o SUS, porque uma cirurgia dessa, ela não saiu por menos de R$1 milhão, né? Foi uma vitória muito grande, caso extremamente complexo, de difícil tratamento, mas nós conseguimos. Viva o SUS! Viva Calil! Parabéns! E viva Calil! Muito obrigado! Parabéns! Viva o Calil, viva o SUS! Muito bem. Parabéns, deputado Zacarias Calil. Ô, Calil, e esse lugar que tu tá lindo aí, Calil? Tem que fazer um churrasco para nós comemorarmos aí com todo mundo. Quero parabenizar. Olha que lugar lindo! Calil, só você viu a sua entrada. A sua entrada, Calil, como sempre. Muito obrigado. O apoio de vocês também é fundamental, né? Sempre valorizando o nosso trabalho. Eu acho que o serviço público ele tem que ser cada vez maior. De chorar, Sandra. Se você vê as 2 crianças saindo separadas... Não, é interessante ver uma delas, a independência que ela adquiriu. Eu fiquei ontem muito emocionado, assim, muito orgulhoso de ter essa equipe. A maioria dos nossos colegas são profissionais voluntários, cada um na sua área, né? São 38 profissionais que participaram.
Então, assim, é motivo de muita satisfação eu passar e compartilhar isso com vocês. Tudo isso no hospital público, né? O apoio psicológico tem que ser grande também, né, Calil? Também, exatamente. Tem que ser muito grande. grande. E a vida separado aí tem que ser grande, né? O apoio psicológico, emocional, é verdade. Exato. A família ficou 6 meses aqui em Goiânia, mas entenderam bem a situação. Tá bom, gente? Um abraço a todos. E nós vamos ter outra, né? Logo, logo, no segundo semestre. Outra. É mesmo? Mais duas meninas do interior de São Paulo que vieram para Goiânia. Então, esse foi o 21º caso da nossa equipe de Goiânia, que nós separamos, né? Então, vai ser o 22º agora no segundo semestre. Tá bom, gente? Muito obrigado e um abraço a todos. Graças a Deus. Tudo bem. Amém. Parabéns. Uma vitória, muito bem. Parabéns. Tá. Obrigado. Não. Deputado Zacarias Calil, muito obrigado pela sua participação. O senhor alegrou essa sessão tão dura, né? Vossa Excelência, como sempre, trazendo boas novas pelo que o senhor representa pela medicina brasileira, pelo seu comprometimento, pela sua equipe aí, que faz tão bem, principalmente a gente vê crianças podendo ter autonomia, os seus pais, as crianças poderem tocar na vida. Isso é uma bênção na vida da medicina brasileira. Meus parabéns, que Deus possa continuar lhe abençoando e que nós aqui no Parlamento possamos contar sempre com a sua participação. Antes de encerrar, eu também quero aqui registrar aqui o aniversário hoje da minha mãe, Adriana Ventura, que eu mal consegui ligar para ela. Mandar um beijo para a dona Lúcia, mãe, parabéns, que Deus lhe abençoe sempre. Calil, muito obrigado a todos. Parabéns, dona Lúcia. Encerro a sessão, convoco para quarta-feira da semana que vem, às 9h30, plenário 7 da Comissão de Seguridade Social e Família. Muito obrigado.